Olá, ouvinte, eu sou a Nayara. Eu sou o Adolfo. E hoje é dia 15/10, dia do professor. Aproveitar esse momento para parabenizar a todos os professores ouvintes por esse dia. E este é o Emílias Podcast, o podcast do programa de extensão Emílias, Armação em Bits, da UTF-PR, Curitiba. Este podcast ele entrevista mulheres que trabalham na área de computação para entender suas motivações e suas dificuldades e mostrar que você, mulher, também pode fazer história na área de computação. Então, vamos começar. Então, hoje a gente está aqui com a Elaine Naomi. Ela é desenvolvedora de software na plataforma Tech. Então, eu queria começar perguntando para você, Elaine, como é que você chegou até aqui? Qual é a sua formação? Começando pela sua educação. O que é que você fez até hoje em termos de educação? Eu comecei fazendo curso técnico em informática industrial. Acho que esse curso nem existe mais. Mas foi quando eu comecei a fazer algo voltado para a área profissional, né? E aí eu fiz a ETEC, né? A Presidente Vargas, lá em Mogi das Cruzes. Fiz ensino médio e técnico, aí depois eu fui para a faculdade, fazer engenharia da computação na Brás Cubas. E continuei na área acadêmica, indo para o IME fazer um mestrado em ciência da computação. Ao mesmo tempo eu trabalhava e estudava, fazia iniciação científica no IAB, que é o Instituto de Estudos Avançados lá de São José. E fui caminhando aí por várias áreas, não só desenvolvimento web, mas desktop, indo para uma área também de usabilidade. Fiz estágio na IBM, na área de pesquisa também. E agora tô firme e forte ali na plataforma Tech como desenvolvedora de software, trabalhando com Ruby Elixir, e já tô há mais ou menos 1 ano e meio. Uma curiosidade que eu também estudei lá no IME, pouco antes, eu acho que você. Quem foi seu orientadora? Foi a professora Kelly Bragueto. Kelly Rosa Bragueto. Eu acho que ela não era professora na época, ou tinha acabado de chegar, mas interessante. E eu vi também, eu acabei olhando seu currículo antes, obviamente, para me preparar para a entrevista, vi que você trabalhou na PlayX, é isso? Eu trabalhei na PlayX. Você conheceu lá o Daniel Cuquier? Daniel Cuquier, clássico. Certo. Ele era o meu chefe ali. Você chegou a ver as defesas dele de mestrado e doutorado no YouTube? Eu estava ao vivo, né, de doutorado. Que legal. Acompanhando ali. Ele estava terminando o doutorado, eu estava terminando meu mestrado, a gente estava numa fase meio próxima. Isso foi um dos motivos também de eu acabar indo trabalhar com ele. E eu não sabia nada de Ruby, acabei entrando na PlayX ali. E participei dessa defesa maravilhosa, super excêntrica. Mas você atuou ou não? Não, eu tá na plateia. Só atuei ali na... Porque que assim, pra quem não viu, tanto a defesa de mestrado quanto o doutorado do Daniel Cuquier, ele fez uma espécie de peça lá, né, teatral, com música, e foi fantástico. Então, pra quem acha que computação é só uma coisa fria, né, bem o contrário as defesas dele, né? E pronto, aí você falou que você está trabalhando na plataforma Tech, né? Eu sou bem envolvido na comunidade de Elixir ou Elixir, né? Tanto faz como você fala. E aí você falou também do Ruby, né? Porque na verdade a plataforma Tech surgiu meio com o Ruby. O que é que você faz no seu dia a dia? Qual é um dia típico seu? Um dia típico meu é eu chegar, ver meu e-mail, porque precisamos olhar os pull requests no GitHub, fazer um pouco de code review. E aí tem o horário da daily, a gente usa Kanban ou Scrum, dependendo do projeto. Então a gente tem ali a pausa de 15 minutos, assim, cada um faz o conto como que foi o dia anterior e que vai fazer nesse dia, assim, reporta se tem algum bloqueio. E aí eu puxo um ticket, eu continuo algum ticket que eu tô fazendo. Normalmente são ou adição de recursos em algum sistema. Esse sistema pode variar se em Elixir ou Ruby, né? Eu atualmente estou num projeto que tem as duas tecnologias. E aí aí pode ser como pair programming ou não. E aí abrindo o pull request a gente entra a gente vai seguindo na etapa do processo de desenvolvimento, né? A gente tem o refinamento do ticket, o entendimento sobre o que é para fazer, o desenvolvimento, o processo de code review, o processo de testes, aí a gente acompanha também os testes.
e depois o processo de deploy. Aí a gente vai seguindo esse fluxo. E é uma coisa assim muito solitária, só você na frente do computador, ou você tem alguma interação humana em todas essas tarefas que você faz? Essa é a parte que eu acho que eu mais me surpreendo, porque tem muita interação humana, porque afinal a gente faz software para humanos, né? E a gente, desde o processo de... e a interação não só com desenvolvedores e time de testes, mas também com time de produto, negócio, com o time de design também. Porque a gente precisa entender o que o produto faz para conseguir entender como implementar, como desenvolver a feature, como resolver o problema de quem vai utilizar o software, né? E tudo isso precisa dessa interação. E claro que em alguns momentos restritos eu coloco meu fone de ouvido, eu coloco alguma música que me engaja, como dizem os jovens, entra no flow, né? Mas são raros esses momentos. A gente tem muita interação principalmente via ferramentas como Slack, Hangouts. Uhum. Eu dou aula de métodos ágeis aqui e tinha uma aluna que ela dizia assim, comigo não dá certo pair programming, porque eu estou sempre com fone de ouvido escutando uma música. Vocês fazem pair programming lá na plataforma Tech? Eventualmente, para alguma coisa específica? A gente faz principalmente para ter a etapa de mentoria, quando entra alguém novo no projeto e precisa conhecer o contexto do produto, o contexto do sistema, ou quando é uma feature, uma entrega muito difícil, muito complexa, e nos ajuda a focar, mas a gente prioriza o pull request, que permite que a gente tenha um horário mais flexível, a gente consegue trabalhar com time remoto também, apesar que agora tem ferramentas muito boas para fazer pair programming remoto, né? Mas na Plex eu tive a experiência de trabalhar full time com pair programming, foi bem diferente. Foi desafiante no começo, mas foi bem interessante. Porque o pessoal fala que pode ser muito cansativo. Eu realmente nunca trabalhei com pair programming direto, assim, no máximo algumas sessões com meus alunos, ou na época eu trabalhava em empresa. É verdade que é cansativo, que pode ser cansativo? É verdade. No começo eu chegava exausta, mentalmente exausta, porque a gente acaba focando muito no problema, na discussão, então a gente não tem aquelas pausas para olhar o e-mail, olhar um Twitter da vida, alguma coisa assim do tipo. E demora a gente sincar com quem você está programando. Como que era, né, na PlayX. A gente tinha uma máquina só conectada com 2 monitores, mouse e teclado, e cada um ia falando pro computador e apontando com o mouse. A gente tinha, né, o setup pra parte ergonômica, então já era um pouco mais confortável ficar full time, mas no começo era muito cansativo, porque você precisava conhecer a pessoa, precisava conhecer o sistema, ver o momento de revezar entre uma pessoa ou outra. Mas depois me causou até uma dependência boa de... melhorei minha comunicação, melhorei meu entendimento, melhorei meu ramp-up. Tipo, eu entendi muito mais rápido o sistema e o time ficou mais engajado. Aí foi por um outro lado de repente, a gente tá então uma sintonia tão grande que as duas pessoas vinham com a mesma cor de roupa sem querer, assim, cores... o preto tudo bem, mas vinha os 2 de vermelho, os 2 de rosa. E era curioso. Uma curiosidade, eu não sei, é assim, que a gente tá conversando aqui e tá usando uma série de termos bem específicos, talvez que nem todos os ouvintes entendam. Então, por exemplo, o que é pair programming? Definir o pair programming quando juntam 2 pessoas para programar, desenvolver um ticket, uma feature, uma funcionalidade do sistema e que as duas pessoas vão ou revezando entre elas, eu vou digitando e você vai comandando, ou a gente vai discutindo ao mesmo tempo e pensando junto, soma mais um nesse item, altera, faz um update nessa tabela de banco de dados. A gente vai pensando alto durante o processo de programação e alguém vai digitando ou revezando os 2.
E outra coisa é que tem vários termos que você usou, que a gente usa realmente em inglês. Você teve que fazer um curso de inglês, você faz curso de inglês. Qual é a sua experiência com o inglês antes de começar a carreira e hoje em dia? Tá, essa é bem difícil porque, pegando o meu histórico, eu vim de escola pública, minha família não tinha uma situação para pagar um curso de inglês. E eu tive muita dificuldade no começo. Eu usei muito material em português que me ajudou a fazer essa tradução. Eu vou aprender um if. Não, ela falava, vou aprender uma estrutura C então, C caso contrário. E aí eu ia fazendo mentalmente esse paralelo, né? Procurava lá no dicionário em inglês. Então isso aqui é um if. Ok. Mas ao longo da minha carreira eu tive que fazer cursos. Mas o lado bom é que eu já estava na área, então eu consegui pegar esses cursos. Fiz um curso de inglês mais básico e foi avançando. Claro que lendo material foi me ajudando também. No mestrado foi essencial e a gente precisava ler muito artigo em inglês, então me trouxe mais uma fluência ali. Agora, no dia a dia, atualmente estou num projeto americano. E eu tava fazendo aula, como eu já tenho essa carga de ter estudado inglês avançado, de chegar até a etapa do inglês avançado, foi um pouco mais fácil entrar nesse projeto, mas ainda tenho um pouco de dificuldade em interações não técnicas, que é a parte curiosa, né? Eu desenvolvi um vocabulário técnico, eu consegui me virar, mas para interações do dia a dia, vou falar sobre o tempo, às vezes eu tenho um pouco de dificuldade. Eu tenho feito aulas ainda. Então, Elaine, fazer aquelas perguntas que todo universitário quer saber, né? E principalmente nós mulheres, quais foram as dificuldades que você teve durante sua graduação e como você fazia bastante coisa, como você fazia para administrar esse tempo? Eu admito que eu não tinha uma administração muito saudável da minha rotina, porque eu trabalhava e estudava, eu fiz a graduação em uma universidade particular, apesar de ser bolsista, então tinha a carga de não poder pegar... Não poder pegar nenhuma reprovação, né? E, ao mesmo tempo, tinha que ter dinheiro para me manter, então eu trabalhava e estudava. Eu dormia muito pouco, eu me alimentava mal, mas não recomendo isso para ninguém. Eu acabava sempre estudando em todo o meu tempo livre, no almoço, eu estudava durante o meu horário de trabalho, porque acabava tendo interseção, eu já trabalhava na área de programação. Então, algumas matérias eram um pouco mais fáceis. Eu já tinha feito curso técnico, então algumas outras matérias me davam um pouco do contexto. Mas foi uma situação muito diferente quando eu fui fazer o mestrado, que eu tava um tempo inteiro disponível ali, né? Eu tava como aluna interina ali, né? No mestrado. E eu precisava... Eu me fechava em uma sala, nas salinhas de estudo, e pegava livros e ficava estudando e resolvendo exercício. E hoje em dia eu tô com essa dificuldade também de... saindo do começo de graduação, foi uma coisa um pouco orgânica, um pouco sem querer também, né? Porque eu também resolvia, uma vez por semana, eu fazia iniciação científica e estudava alguma outra coisa muito diferente do que eu estudava no meu dia a dia. Eu tinha uma rotina um pouco puxada demais, mas... era sempre muito intenso, né? Eu vejo o quanto o fato de eu ser mulher e querer ter essa... a gente se sentir tão com a síndrome do impostor, né? Se sentir sempre um passo atrás, me que fazia querer estudar ao máximo, entender as disciplinas. Anotava tudo que eu podia. E eu não sei, hoje em dia, o que eu faria diferente ainda, né? Mas... foi assim a minha rotina de graduação, não sei o quanto é diferente de outras pessoas, porque eu sei que é difícil e puxado pra todo mundo, né? E antes do técnico, como que você chegou, eu vou fazer na área de computação, o que te motivou? Essa é uma pergunta muito curiosa, porque eu achei a resposta ano passado, e... eu sempre tinha um fascínio, assim, por computadores. Eu não tinha computador em casa, meus pais não eram dessa área. E sempre meus amigos, a minha amiga
que é minha referência. Hoje eu vejo o quanto ela foi minha referência quando ela tinha lá os seus 12 anos fazendo um curso de informática. E ela sempre levava material na escola, falava, olha, tô vindo do curso de introdução HTML, alguma coisa assim. E ela deixava eu ficar folheando e aquilo me encantava. E eu falava, nossa, tem essa outra área aqui, que diferente. E olha, esse curso técnico é meio parecido. Então foi o momento que eu falei, olha, tem essa área para seguir profissionalmente. E hoje eu vejo o quanto ter uma referência feminina na minha área influenciou. Porque talvez se fosse um amigo meu não tivesse tanto essa conexão, né? Ela é uma amiga muito próxima até hoje, já temos 20 anos aí de amizade. E eu vejo que ela abriu essa porta de alguma forma. Aí depois foi tendo a convivência com professores, com os cursos e foi abrindo mais espaços, né? Eu achei bem interessante também, que pra mim foi mais ou menos assim, eu não sabia nada de computação, né? Tava lá no meu primeiro ano, eu nem sabia que existia, só fui saber porque, tipo, um dia desse, o computador do meu irmão tinha dado pau, e simplesmente a vizinha foi lá e formatou o computador e ela começou a explicar. Daí eu falei, mulher na área de tecnologia, que legal. Aí ela começou a me falar sobre os cursos, daí quando eu entrei no terceiro ano que eu fui procurar e acabei entrando em sistemas de informação. É muito legal, assim, porque se fosse um homem, né, formatando o computador, eu não teria tanto interesse, mas como foi minha vizinha, e era por ser mulher, eu falei, nossa, mulher também faz isso. É interessante, hoje a gente tem um grupo de WhatsApp do Emílias, né, eu compartilhei uma coisa que uma professora lá da Holanda, Feline Hermans, interessante, ela é podcaster também, e ela, eu acho que o link era uma coisa assim, 13 mulheres em filmes que são da área de computação, uma coisa assim, que falta um pouco também pra gente, né, até assim, no Brasil, na nossa ficção é basicamente televisiva, e eu tentei, não consigo me lembrar de nenhuma personagem, nem homem nem mulher, né, que trabalha em computadores, né. Mas, assim, o Brasil, apesar de todas as dificuldades, a gente tem 2 linguagens de programação que foram criadas aqui no Brasil por brasileiros e que são relativamente famosas no mundo todo. E uma delas é justamente o Elixir, que foi criado dentro da plataforma Tech pelo José Valim. Qual é a sua opinião? Você que é uma desenvolvedora de software, pelo que eu entendi, você começou com Ruby e depois foi pro Elixir. Qual é a sua opinião? O que é que você sentiu quando você começou a trabalhar com Elixir? Acho que só faltou... Eu comecei com Ruby dentro da PlayX, né? E antes disso eu fiquei migrando de linguagem, PHP, Java, Python, tem um background... passei por C++ também. E Ruby foi a linguagem que me encantou pela... Vamos chamar de simplicidade, mas não é nesse sentido de... Quão fácil foi entregar software com qualidade e rápido. Uma plataforma, uma linguagem, né, o Rails também, o framework, voltado para desenvolvimento web, com cultura de testes, com a parte de migrações de banco de dados, com scripts, tem toda uma cultura, todo um contexto ali que me encantou bastante e eu via muito valor nesse momento, no momento que eu comecei a programar nessa linguagem. Aí dentro da plataforma Tech já tinha esse histórico de Ruby, o José Valim, ele foi um dos membros do Rails Core Team, então ele ajudava a manter o framework Rails, que ele é bem famoso na área de desenvolvimento web. E quando eu comecei a conhecer o Elixir, eu já estava dentro da plataforma Tech, conhecia muito por cima. E achava curioso, porque eu mesmo não entendia muito, né, até começar a utilizar, até começar a entender os motivos por trás de tudo isso, né, assistir as palestras do Valim. E hoje em dia virou uma linguagem que eu gosto muito. Tem a questão de mudança de paradigma, que a gente está acostumado a falar de orientação a objeto dentro do contexto de Ruby e outras linguagens. E dentro de Elixir a gente fala de contexto de programação funcional. Mas não foi tão difícil assim migrar de paradigma, porque eu já tinha a referência anterior, né? E a linguagem assim, ela é muito parecida com Ruby, mas com os adicionais de outras linguagens, outras características interessantes de outras linguagens, como o list comprehension que tem no Python,
algumas outras sintaxes que são parecidas com... que são muito boas em outras linguagens, né? E tem por exemplo, o Phoenix, que é o seria o equivalente do Rails, tem um comportamento muito próximo, só que com a parte mais explícita de transformação de dados. Então, essa parte que me encantou e tem me encantado por enquanto. Eu tô trabalhando com Elixir já há uns 5 meses, mais ou menos. 5 meses. Uma outra pergunta que acho que a gente... Dentro desse contexto do nosso projeto, que dificuldades que você passou, que você acha que estão relacionadas ao fato de você ser uma mulher na computação no mundo? Estava fazendo umas estatísticas aqui nos nossos cursos. A Nayara é nossa aluna de sistema de informação, mas a gente tem também um curso de engenharia de computação e tem um curso de mestrado em computação aplicada aqui na UTFPR. E geralmente varia entre 10% e 15% de alunas por turma. Então é um mundo muito masculino, né? E a gente sabe também que algumas mulheres sofrem com isso porque os homens não sabem se comportar adequadamente em algumas situações. Então, você lembra de algum caso que você possa relatar, de algo que você passou, uma dificuldade que você teve por conta disso? Bom, no começo eu acabava não... Eu me achava diferente por estar na computação. Eu falava assim, talvez eu não seja... não siga tão padrão de mulher. Tinha várias coisas que me passavam pela cabeça, no sentido de, talvez eu seja meio masculina em algum tom. E aí foi passando o tempo, eu fui entendendo o quanto era só falta de representatividade, de entender o que é a sociedade, o que são as imposições, o que são os estereótipos, o que sou eu mesma. Aí as dificuldades, então, no curso técnico, enquanto eu estava no meio acadêmico, fazendo cursos, eu sempre fui uma boa aluna, eu sempre gostei muito de estudar, eu fui a melhor aluna da graduação, não me gabando, mas foi toda a minha neura em estudar e essa questão de ser perfeita, que é muito do contexto feminino, né? Eu fui entender muito tempo depois isso. Mas no começo eram coisas muito sutis, do tipo, uma cantada, eu falei, nossa, você é bonita. Aí foi para um outro caminho depois. Se eu ouvi alguma coisa falando sobre mulheres. Não, mulheres não são muito boas nessa área. Mas eu sou mulher. Não, mas você é oriental, você não conta. E, eu sou mestiça, venho de meu background é muito mais brasileiro do que japonês. E foi indo para um caminho assim. Aí, hoje em dia... enquanto eu era júnior, enquanto eu era, aprendiz, sendo suporte ali, essas brincadeirinhas, essas piadinhas, elas não doíam tanto, né? Mas agora, quando eu cheguei no patamar que eu me vejo como sênior, eu tenho um papel que também é condizente com a minha visão, eu vejo o quanto é difícil eu ter a voz, o quanto é difícil eu falar e as pessoas falarem, olha, ela realmente trouxe um bom argumento, ela contribuiu aqui ou ali, vamos ouvi-la. Acontece muito o interrupting, né? Começa a falar, alguém interrompe, ou então o mansplaining, eu vou falar alguma coisa e a pessoa assume que eu sou uma pessoa que não sabe nada de programação, por exemplo. Eu vou perguntar sobre o nome de uma variável e de repente a pessoa falou assim, então a variável é uma referência para uma memória. Aí não, a pergunta foi outra. Não foi um exemplo do que aconteceu, mas vai para essa linha também. E aí eu tenho percebido maior dificuldade nessa interação, né? As pessoas me explicando como programar em algum tom, me explicando de repente como fazer palestras, e eu já palestro já há um ano e pouquinho. E eu estava comentando também sobre um caso que tinha um grupo conversando, uma reunião super informal, pós-almoço, estavam desenhando na lousa, fazendo uma discussão técnica sobre a refatoração de um sistema, né? Vamos organizar melhor essa arquitetura do nosso sistema. E a gente era um time, tinham acho que 4 homens e só eu de mulher. Eu voltei do almoço, quis participar dessa reunião, as pessoas
eu comecei a falar, as pessoas não paravam pra me ouvir, então parecia que eu tava falando pra parede. E, de repente, elas começaram a se afastar fisicamente e dissolveram o grupo. Então, elas acabaram me excluindo, né, nessa discussão. Aconteceu também, agora, né, essa questão de eu sendo mais sênior, eu tendo mais voz em algum tom, mais experiência, mais bagagem para trazer para as discussões, eu tenho a dificuldade de abrir o meu espaço, seja porque o meu tom de voz é mais baixo, seja porque eu sou mulher. Tem vários motivos ali, mas aconteceu, por exemplo, de eu estar apresentando em um evento informal e de repente o grupinho de homens que chegaram depois se fecharem e começarem a discutir sobre a minha apresentação sem falar comigo. E são as microagressões, aquelas coisas super sutis, né? Quando a gente é xingado verbalmente, diretamente, acho que é muito mais fácil rebater e entender que o problema não é nosso. Mas quando é uma coisa muito sutil, uma coisa muito velada, tem sido mais difícil nesses momentos. Eu tenho percebido que isso tem acontecido mais. Eu não sei se é porque eu tô mais consciente sobre isso, pode ser experiência, mas pode ser também uma questão de momento de carreira. Certo. Uma coisa que eu gosto da comunidade de Elixir, você estava no Elixir Brasil, né? Eu tava como voluntária, correndo pra lá e pra cá com a plaquinha de minutos. Certo, e que somente a organização desse último foi bem ativa no sentido de tentar ao máximo incluir, claro, proporcionalmente tinha muito mais homens do que mulheres lá, mas tinha uma boa proporção de palestrantes, né? E eles, claro, eles não tentam incluir somente homens, mulheres, mas também raças diferentes, né? Bem interessante esse trabalho. Nayara, se mais alguma pergunta? Eu tenho assim, para finalizar, fazer como inspirado em vários outros podcasts. Eu sou fã de vários podcasts brasileiros. Não sei se sabe, até um dos podcasts mais famosos do Brasil é feito por um ex-aluno nosso aqui da UTFPR, que é o Anticast, feito pelo Ivan Mizanzuki, que é doutor aqui em Tecnologia e Sociedade. Mas eu acho que nem a inspiração para o que eu vou perguntar agora é do podcast Vira Casacas. Então eu vou pedir para você algumas dicas culturais, alguma coisa que você queira deixar de sugestão para as pessoas e também uma mensagem final para as meninas que, por acaso, estejam pensando na possibilidade de fazer um curso de graduação em computação. Qual é a mensagem que você deixa para elas? A mensagem que eu deixaria, que eu vou deixar, né, não desistam porque parece um curso só para homens, não desistam porque alguém falou que você não é apropriada, não é um curso, não é uma área para mulheres, porque tem muita mulher incrível e tem muita mulher incrível escondida aí por trás de um monte de pessoas. Procurem sempre o apoio de comunidades, principalmente comunidades voltadas para mulheres em inclusão, diversidade. Por exemplo, na comunidade Ruby, eu sou super fã da Juliana Dias. E da comunidade, né, de Rails, tem a iniciativa do Rails Girls. Na de Python tem o PyLadies. Tem várias comunidades espalhadas pelo Brasil que conseguem dar esse suporte. E são comunidades que promovem eventos que são transformadores para mim, mesmo estando depois de muito tempo na área, entender que toda essa questão de a mulher, ela tem muito medo de errar, tem muito medo de tentar, vem de um contexto muito maior do que só uma questão de personalidade, né? Tem um TED maravilhoso sobre isso, né? Sobre criar mulheres para serem corajosas e não perfeitas. E tem muito a ver com a área de computação, porque a gente sofre, a gente falha, a gente fica tentando caçar o bug, achar o erro no código. E isso acaba frustrando, principalmente se a gente vem com essa carga, né? E também tem isso afeta também no processo seletivo, vai afetando a gente ao longo do tempo. E, por exemplo, uma vaga pode ter 5 requisitos, se ela atender a 4, ela não aplica. Se um homem atender ao mínimo, de repente a um requisito, às vezes ele aplica.
Não quer dizer que um é melhor que o outro, mas o quantas barreiras, né, as mulheres acabam tendo por causa do gênero. Então, a mensagem seria: não desista, procurem referências, procurem grupos de apoio e conversem comigo se precisar. Tô aqui, sou uma pessoa que não sabe gerenciar muito bem notificações, mas eu tenho as minhas referências, eu sempre posso compartilhar também. Eu acabei misturando lá duas perguntas, mas uma pergunta era mensagem, outra era dicas culturais. O que é que você sugere para as pessoas? Assim, coisas que você assista ou que você leia, que você diz, isso aqui é legal, que sejam não necessariamente, mas mais provavelmente fora da nossa área da computação. Eu tenho muita dificuldade em ler coisas não técnicas. Eu tô indo para uma área, assim, ler uma parte sobre comunicação. Adorei ler o livro Radical Candor, que fala sobre a questão de feedbacks, interação em grupos. O livro muito, muito interessante também é a Comunicação Não Violenta, que traz muito essa questão do quanto julgamento a gente coloca nas nossas interações. E de outras dicas culturais, deixa eu pensar. Que mais que eu gosto? Você falou que você escuta música no trabalho. Eu escuto música no trabalho, eu adoro playlists, mas ultimamente tenho ouvido playlists mais automáticas por causa do meu viés ali da PlayX. A gente, na época, eu trabalhava com uma startup voltada para uma startup de música de Big Data aplicada no mercado da música, e a gente precisava ouvir de tudo um pouco. Minha playlist vai desde sertanejo a rock mais pesado ali. Interessante. Vamos ver o que mais. Fatos curiosos, eu já participei de um grupo de taiko, que é de tambores japoneses. Na região, eu sou de Suzano, na região, Suzano, São Paulo, e ali na região tem muitos eventos voltados para cultura japonesa, para a parte de música, de dança, de instrumentos, né? Acho que uma dica cultural ali nessa região, em São Paulo também tem. Bom, obrigado. Então, para finalizar, eu só queria saber, se as pessoas quiserem saber mais sobre você, onde é que elas podem encontrar algum link, site, redes sociais, alguma coisa onde as pessoas possam ter mais informação sobre o que você faz? Certo, eu tô com uma página no GitHub Pages, né? O nome é elaine.naomi.dev. Mas eu uso mais o Twitter, que é @Elaine_NW. E no LinkedIn também tá como Elaine Watanabe, se eu não me engano. Elaine Naomi Watanabe. Pode me chamar, me procurar por essas redes. Tem o Telegram também, nos grupos do Ruby Brasil, no grupo de Elixir Brasil também. Você tá lá no Telegram do Elixir Brasil também? Também tô lá, é só me marcar, que tem bastante notificação. Mas é isso. Tá bom. Muito obrigado, Elaine. Eu que agradeço. Muito obrigada.